Capítulo 4: As mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo. Às vezes, precisamos ser lembradas de quem nós somos. Deus tem levantado mulheres que cumprem o propósito dele no Brasil e no mundo. Mulheres que sabem discernir os tempos e as estações, que compreendem e contribuem com o que ele deseja fazer nesse tempo. Elas não somente sabem ler os tempos e as estações ao redor, como também sabem viver as suas próprias estações, sem se preocupar com as comparações, desfrutando do que cada estação específica carrega dentro de si. São mulheres que vivem na coerência de sua própria estação, tema sobre o qual trataremos no próximo capítulo. As mulheres de Deus que deseja levantar nesse tempo não são perfeitas nem correspondem a um estereótipo formado pela religião. Deus não tem contrato fechado com ninguém. Ele chama a habilidade e usa quem deseja. Não demora para que, em breve, testemunhemos um cenário em que muitas mulheres improváveis serão levantadas. Mulheres tão improváveis como a mulher samaritana. Neste capítulo, eu quero chamar a sua atenção para o perfil da mulher que Deus tem levantado. Seguramente, você tem algumas dessas características, dessas facetas. Outras, no entanto, precisarão ser desenvolvidas ou até aprendidas. O importante é que Deus sabe quem você é e como a formou. Ele infundirá em você o desejo de crescer e aprender para se tornar a mulher que ele tinha em mente quando você foi gerada. O perfil da mulher que Deus deseja levantar. Sondável. Muitas pessoas procuraram Jesus em busca de cura, mas não desejavam caminhar com ele. Buscam apenas as bênçãos, mas não a intimidade. Existem, porém, aquelas que estão muito além de uma bênção. Ela tem um coração que deseja mais. São pessoas que não querem apenas ser abençoadas, mas também querem corresponder a um propósito na presença de Deus. Amar a Deus quando as coisas vão bem é fácil. O verdadeiro amor, no entanto, se revela nas dificuldades. O nosso amor por Deus é provado nas dificuldades, nas tribulações, nas aflições, no momento em que não apenas a sinceridade desse sentimento é provada, como também o nosso coração. Mas o coração é terreno a ser sondado. Assim como o salmista orava, nós devemos orar constantemente para que o Senhor sonde o nosso interior, para não porque ele não o conheça, mas porque nós precisamos conhecê-lo. Salmo 139, 23, 24 diz: Investiga a minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Só Deus é capaz de sondar os recantos do nosso coração que ainda não são conhecidos. Somente Ele é capaz de descortinar áreas do nosso caráter e nos convidar a um lugar de transformação. Apenas o Senhor é capaz, depois de ver tudo o que há escondido em nós, de nos amar, de não desistir e de procurar nos reconectar a um bom propósito. As mulheres que Deus está levantando neste tempo são mulheres sondáveis, isto é, são conhecidas por Deus. Talvez você tenha assistido a uma busca desenfreada de mulheres rumo ao reconhecimento humano. No entanto, não devemos buscar ser aceitas pela sociedade ou reconhecidas por ela. Antes, a nossa busca deve ser como alvos de sermos conhecidas por Deus e aprovadas por Ele. Outra característica é segura. É impressionante como Deus é especialista em levantar pessoas que costumam dizer que não possuem nada em si mesmas, que tentam dar desculpas para não serem usadas por Ele. São pessoas que não buscam visibilidade nem exposição, mas que amam a intimidade com o Pai. Justamente por isso, são aquelas que Deus deseja expor, estabelecer e levantar para um tempo e um propósito específico. É isso que Deus tem feito na vida de muitas mulheres. Ao levantar aquelas que validam os planos de Deus, que possuem autoridade sobre outros por meio da unção liberada sobre elas. Como mulheres de Deus, a rivalidade e a comparação não são um lugar seguro. A postura de Isabel ao reconhecer que o bebê que Maria gerava era maior do que o que estava sendo gerado em seu próprio ventre, mostrava como essa mulher de Deus soube discernir a importância do milagre que Maria levava dentro de si. Por isso, Isabel decidiu contribuir com esse propósito. Isabel foi mais do que uma parenta de Maria. Ela foi companheira de Maria no momento mais importante da sua vida.
Por outro lado, a insegurança é a raiz da rivalidade, mas uma mulher segura de si mesma em Deus não terá medo de nada nem de ninguém. E o mais importante, ela não hesita em cooperar para que as mulheres ao seu redor vivam o propósito de Deus e gerem frutos que precisam nascer delas. Outra característica, não vingativa. O rei Davi nos ensina muito a respeito de uma característica comum nas pessoas que Deus deseja levantar. Por mais perseguido que tenha sido, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. Saul morreu, mas não precisou ser morto pelas mãos de Davi. Então entenda, a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Quando chegou o tempo de Davi reinar, Saul morreu sem que a culpa dessa morte fosse atribuída a Davi. A verdade é que não precisamos prosseguir, perseguir ou se vingar de ninguém, pois o tempo de Deus chegará e nada poderá impedir que os planos de Deus sejam estabelecidos. Outra característica é que é precisa e pontual. As mulheres que Deus está levantando são precisas e pontuais. Apesar de improváveis aos olhos dos homens, são prováveis aos olhos de Deus. São atiradoras de elite, munidas de uma palavra certeira, pertencem a um grupo tático, cuja precisão é incomum. Enquanto um exército e um batalhão são formados por grande quantidade, os atiradores de elite são em menor quantidade, embora sejam forjados para atuar com alta precisão, preparados para situações de alta tensão e sem margem para erros. Os atiradores de elite são convocados em situações nas quais a precisão para salvar vidas é exigida. Assim são essas mulheres. Há momentos em que elas são mais do que necessárias, pois as palavras que emitem são precisas a ponto de desarmar guerras e trazer lucidez em meio à confusão. Outra característica é tem discernimento. 1 Crônicas 12, 24 a 32. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudo e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha parecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. E da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem o acontecimento daquele tempo e sabiam qual era o caminho para Israel seguir. O que me saltou aos olhos nesse texto foi o versículo 32, assinalado, porque ele diz que afirmou que os guerreiros de Zacar eram líderes que sabiam agir em qualquer circunstâncias e comandavam o povo para o melhor caminho. Esse texto também revela o que Deus quer nas mulheres que Ele está levantando. Mulheres que discernem os tempos, as estações, cuidam da mulheres que discernem os tempos e as estações, cuidam da família, sabem onde colocam os pés e guiam os que estão a seu cuidado pelos melhores caminhos, pois são mulheres que se preocupam com o bem-estar da sua gente. É impressionante perceber que todas as tribos apresentavam números expressivos, mas a tribo de Isacar possui apenas 200 chefes, e isso é uma diferença exorbitante que revela uma característica dessa tribo. Eles eram pequenos em números, mas grandes em influência. Apesar de contar com poucas pessoas, saber discernir os tempos e lidar com qualquer circunstância diferenciou aqueles líderes dos demais. Nós podemos concordar que, em meio a uma guerra, reconhecemos as pessoas que nós julgamos ser experientes, pessoas pontuais para nos ajudar. São mulheres com as características que estão sendo levantadas pelo Senhor. O discernimento, além de ser uma característica fundamental, diz respeito à consolidação de uma construção já estabelecida. Deus está levantando mulheres que não se abalam, mas permanecem. Construir é bom, mas somente se estiver fundamentada na sabedoria e no discernimento. Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Casar é uma escolha sábia, mas permanecer casado requer discernimento.
Gerar filhos é sábio, mas a educação deles precisa distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que vale a pena e o que não vale. E em todos esses aspectos nós precisamos de discernimento. O discernimento, então, é que define a comida e a mesa em que nós vamos nos alimentar, pois o nível de sabedoria e discernimento de que nós estamos dispostos a determinar o nosso cardápio espiritual vai nos avaliar. O alimento sólido é destinado aos que, por hesitarem por constância, são aptos em discernir. Quanto maior for o nível de discernimento pelo qual nos pautamos, maior será o nível de revelação e compreensão em relação a tudo que nos rodeia. Hebreus 5, 13 e 14 diz: Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, uma coisa é certa: o alimento sempre chega, pois Deus é um pai responsável que sempre alimenta os seus filhos. No entanto, por outro lado, o alimento do qual nos nutrimos dependerá do nosso crescimento e maturidade, pois Deus nos alimenta conforme o estágio da nossa vida. Um outro aspecto é ter um coração voltado a Deus. Para alcançar sabedoria, conhecimento e revelação, é preciso tempo, dedicação e entrega. Então é aqui que é uma outra característica de grande valor. A mulher que Deus levanta tem um coração voltado para Ele. Algumas experiências no espírito só serão vividas quando nós adotarmos a posição adequada em Cristo. Então, nós aceitamos entrar na escola do treinamento de Deus e na escola da intimidade com o Rei. As mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo são essas mulheres, que elas expressam as características únicas de quem já foi matriculado nessa escola. O coração da mulher de Deus, que Deus deseja levantar, pertence a Ele. Por mais imperfeita que ela seja, o coração dela pertence ao Senhor. Mesmo quando erra, ela em seguida corre para Deus. Maria é um dos exemplos bíblicos mais lindos de entrega de devoção. Essa mulher escolheu dar o coração para Deus. Quando ela era jovem, ainda antes de se casar, ela não exercia nenhuma função, nenhuma liderança, nenhum chamado público, mas ela derramou toda a vida dela aos pés de Jesus e foi a única que Jesus honrou publicamente. Ele disse: Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, a história dela será contada em memória. Marcos 14, 9. Isso porque, mesmo sem saber, Maria estava ungindo Jesus para o sepultamento. Porque quando o nosso coração é dele, nós agimos e fazemos coisas sobre as quais não temos a menor ideia do alcance profético desse ato. Somente o olhar de aprovação de Jesus é que nos preenche e nos satisfaz. Então, quando nós somos mulheres de devoção, nós atraímos o olhar de Jesus para nós. Elas também são aptas para renunciar. Além da devoção, da entrega, da renúncia, essas mulheres que Deus está levantando, elas são preparadas para renunciar coisas boas, lícitas e até plausíveis. O grau de renúncia das coisas boas e lícitas, então, prova o nosso amor, serviço e dedicação a Deus, pois revela se nós servimos a Ele por aquilo que Ele nos dá ou se servimos porque nós o amamos. Quando eu renunciei a uma posição ministerial por um ano, a renúncia de algo significativo para mim foi o tempo em que eu mais cresci em revelação, intimidade e autoridade com Deus. Aqui uma chave. Quando nós renunciamos por amor a Deus a algo que nós amamos e fazemos, trata-se de um nível mais elevado de entrega, porque testa não apenas o nosso sentimento, como também as nossas motivações. Essa mulher também é libertadora. As mulheres que Deus deseja levantar sabem que todo avião precisa de um aeroporto. Então, nós não podemos negligenciar o nosso lugar de descanso e entrega. Aviões voam alto, mas precisam de aeroportos entre um voo e outro. Então, todo Paulo precisa de um Ananias, assim como todas nós precisamos de pessoas que contribuem com Deus na tarefa, que nos conduzir a esse propósito. No entanto, nosso lugar de descanso é no Senhor, não existe outro. As mulheres que Deus quer levantar não são apenas hábeis, são mulheres que habilitam as demais mulheres. São como Josué e Caleb na geração. Quando toda uma geração falhou em entrar na terra prometida, Josué e Caleb não se enterraram com eles na murmuração, mas se levantaram
para equipar e preparar uma nova geração que estava disposta a viver a promessa de Deus para Israel. Deus está chamando treinadoras nesse tempo, mulheres hábeis que serão usadas para capacitar outras mulheres para viverem os sonhos de Deus. Infelizmente, nós vemos muitas mulheres, líderes e ministras no corpo de Cristo e que não se comportam desse jeito. Mas como carceleiras elas estão, porque elas se alimentam das feridas e das dores dos outros. Em vez de ministrar cura e libertação, essas mulheres, elas se alimentam de feridas doentes das almas e dos espíritos das outras. E elas agem em contramão à ação de Deus. Mas Deus, por outro lado, também está levantando mulheres libertadoras que estão dispostas a ministrar cura e outras mulheres a emancipar também outras. Essas mulheres não temem promover outras, pois elas compreendem que o voo de cada uma vai contribuir para a expansão do reino de Deus. A mulher que Deus tem levantado são libertadoras e não carceleiras. São mulheres que possuem o dom de amar, de levantar e de encorajar as outras. Veja, quando Elias foi levado, a capa dele caiu sobre Eliseu. Da mesma maneira, quando uma mulher é levantada, aquelas que estão ao redor desfrutam da capa que cai sobre elas. Sempre que uma mulher é levantada, uma capa cai sobre nós. Por isso, nós precisamos andar com mulheres que amam e andam com Deus. Ela também é mentoreada. Uma característica determinante na vida das mulheres que Deus deseja levantar é que elas caminham com mentores segundo o coração de Deus. Hoje nós ouvimos muito sobre isso, mas não basta estarmos nesse processo, nós precisamos estar através de mentores segundo o coração de Deus. Nós precisamos encontrar pessoas que sejam como Tito na vida de Paulo, pessoas que são como bálsamo, que alegram o nosso coração, aquecem o nosso espírito e nos lembram quem nós somos em Deus. Por isso é preciso ter cuidado e verificar que tipo de pessoa nós deixamos que influencie o nosso coração. Deus tem levantado mulheres nesse tempo que ocupem diversas esferas na sociedade, mulheres nas quais Ele mesmo depositou dons e talentos que precisam ser manifestos. O Senhor está alcançando mulheres para lugares nas quais Ele deseja estabelecer e reposicionar. Então é preciso desenvolver o perfil da mulher que Ele está levantando nessa geração e desenvolver estas e até outras características espirituais em nós, para que nós sejamos as mulheres com as quais Deus pode contar nesse tempo. Então, não perca tempo. Que Deus abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.